A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nosso estudo vai ser sobre o Cordeiro da Graça. Nosso texto escolhido é Evangelho de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz assim: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Amém? Amém? O Cordeiro da Graça, que veio para perdoar todo o pecado do mundo. Nossa introdução vai dizer assim: a mulher que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus estava sendo cobrada por um pecado que estava previsto na lei. Na época da lei, Deus providenciou um escape para o homem que pecasse, quando esse espontaneamente levasse um cordeiro sem defeito e se apresentasse diante do sacerdote, impunha as mãos sobre o animal, confessava o seu pecado e o animal morria por ele. Na época da lei, o pecador levava um cordeiro, o sacerdote, ele confessava o pecado dele, e o sacerdote orava e os pecados do homem passavam para o animal e o animal era sacrificado. Mas aquilo ali não perdoava o pecado, ele só abrandava o pecado. O único que perdoa o pecado é Jesus. Mas havia alguns pecados que não tinham essa chance, era a morte sumária ou apedrejamento. Continua dizendo para nós. O caso dessa mulher era exatamente esse. Ela não podia contar nem com o cordeiro da lei, mas estava diante dela o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, aquele que é apontado por João Batista no Jordão. E esse cordeiro, o Cordeiro do tempo da graça, pode perdoar não só alguns pecados, mas todos os pecados. Todos os pecados ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 17 e o verso 9. E também Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Ele é quem perdoa todo e qualquer tipo de pecado. Jesus, o Cordeiro da Graça. Alguns, durante o ministério do Senhor Jesus, questionaram sua autoridade para perdoar pecados quando ele disse ao paralítico de Cafarnaum: Os teus pecados estão perdoados. Logo depois, para mostrar que ele não era o Cordeiro da lei, ele disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No passado, qualquer um que fosse com o Cordeiro da lei para a remissão de pecados e fosse aleijado ou cego, com a mão mirrada ou leproso, voltaria perdoado, mas com a enfermidade. Voltaria carregando o leito. Mas aquele que vai ao Cordeiro de Deus, o Cordeiro do tempo da graça, volta com os pecados perdoados. Cura, liberto e não há restrição de pecado para ele. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã branca. A lei estava dificultando que aquela mulher fosse perdoada, mas Jesus, o Cordeiro, estava ali para salvá-la pela sua palavra de sabedoria. E ficaram apenas ele, ela e o Senhor, o Salvador e o pecador. E quando acontece esse encontro com o Cordeiro da Graça, não há condenação, mas salvação. Veja que quando Jesus disse, no versículo 7, se alguém entre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra, todos foram embora, do mais novo ao mais velho. Não tinha ninguém para condenar a mulher, só ficou ela e Jesus, o Salvador e o pecador, um encontro do Salvador com o pecador. O que é que vai resultar nisso? Salvação. Ele é o Cordeiro da cura, da libertação, da salvação e da ressurreição. Para concluir, ele vai dizer assim: o Cordeiro da lei, em alguns casos, redimia, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi escolhido por Deus e não por homens. Perdoa todo o pecado. E não há pecado difícil para ele perdoar. E quem se encontra com ele tem a salvação confirmada em uma nova vida. Não pequeis mais. Ele disse a ela: vai, não peques mais. Ela foi o quê? Está em novidade de vida ali. A Bíblia deixa bem claro lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. A Escritura se fez novo. Então aquela mulher, naquele momento, ela se tornou uma nova criatura. Então na vida dela tudo se fez novo. Aí vai dizer, e a cura precisa e a libertação. Ela recebeu a cura precisa e a libertação. Por isso que ele diz: ninguém te condenou, nem também eu. Vai, não peques mais. Ele está dizendo: olha, vai e vive em novidade de vida, para que não venha sobre ti coisa pior.
Porque a partir do momento que Jesus perdoou todos os pecados dela, né? Ali ele já estava dando também uma ordem a ela para não continuar no pecado, para não viver novamente pecando, mas viver em novidade de vida. O que ele disse a ela: vá e não peques mais, viva agora em novidade de vida, que você agora é uma nova criatura.